fez isso aqui? Quem tinha pedido para fazer? Então vocês dois, vocês três. Então só quem não fez vem fazer, bora. Quem fez tem que fazer de novo. Não, meio que faltou ontem, bora lá pessoal, que veio ontem. Vamos lá, começar de vocês. Eu vou pegar o meu cabo de energia, mas eu acho que ele aguenta meia hora de boa. Aguenta ele meia hora de boa. Então o que quem tem que consertar aí? Esse new int, né? Que aqui não é int. E o vetor lá também. E o vetor aqui que não é int, é node também. Jumps. Node. Esse teclado SD é melhor, né? É normal, não é verdade? Mais ou menos. Não, é o data. É o data. Ok. É porque ainda é meio estranho esse teclado. Tudo bem. Quer que tudo igual? Vamos começar de qual? Inserir? Buscar. Vamos remover, buscar. Tem que começar do buscar, depois a gente vai pro... Eu fiz o remover, depois eu fiz inserir. Não, você tem que começar do buscar. Melhor. Isso. Você Tá. buscar primeiro. Ó. Vermelhinho. O resto eu falei. Hã? A tabela hash. Em cima do hash é implementado o conjunto, os mapas, é tudo implementado sobre o hash. Então, olha lá. Buscar. Como é que eu busco? Pelo módulo. Eu tenho que calcular o hash, né? Então, como é que calcula o hash? Tem que botar condição antes? Não, se você começa calculando qual é o hash, onde é que ele deveria estar. Int local. Int hash. O termo original é hash. Int hash. Hash minúsculo. Valor de vida. Não dá certo não. Isso é o nome da... Não, deve ser palavra reservada. Então coloca int índice, que é ele está caçando índice, né? Qual é o índice original? É o valor, Capacidade. Tem underline. Tem um underlinezinho desse ponto capacidade. Desse. Capacity. Ok, então esse é o local original de onde ele deveria estar, na verdade. De onde ele deveria estar. Aí eu vou usar um for aí para ir até o final do vetor? Não, porque não existe final do vetor, né? Você anda enquanto... Eu tenho duas condições de parada, né? Enquanto ele não for vazio ou removido. Exato, enquanto ele não for vazio ou não for o elemento que eu quero. Não, Eu paro em duas... buscar. É o buscar. Eu só paro em duas condições. Se eu encontrar um nó vazio, eu paro. Se eu encontrar o elemento, eu paro. Né? Eu vou caçar. Então, enquanto data, índice, data, data. É o underlinezinho. Underline data. Esse é o vetor, né? Na posição índice. Nossa. Meu Deus. É porque é estranho demais. Aí que eu nem verifiquei o áudio. Quando eu não olho o áudio dá problema. O áudio tá bom. Tá. Então, se eu não encontrar nesse índice. Tem que usar ponto state. Não, data. Índice. Data índice retorna um nó. Não é verdade? Uhum. Então, eu não tenho a operação de igual. Tem o value e o state. Tudo bem, porque vocês querem verificar se ele existe e é o valor. Sobe lá para o Node. Ó, eu tenho a operação de igual. O Node só é igual a um valor se ele existe e é igual ao valor. Então não precisa ficar testando se ele existe de novo. Eu esqueci disso. Ok? Pode Né, gente? Essas coisas facilitam que você não tem que ficar reescrevendo, né? Enquanto
Ah, só que a gente precisa do diferente, né? Então é só colocar igual e colocar o not dentro do conceito. Coloca igual, value, aí bota as chaves e coloca o not fora. Enquanto data for diferente de valor ou data for vazio, data.state. Underline. This data. Aí tem que botar colchete no índice. Vai, índice aí. Colchete. Isso. Colchete. Muito bom. State for, enquanto isso for diferente de vazio. Então isso aqui é um i, né? Enquanto for diferente de value e diferente de vazio, aí bota os parênteses aí. Não pode fazer não. É porque a gente só tinha o igual, né? Por isso que a gente tá fazendo essa marmota feia aqui. Porque a gente só tinha o igual. Peraí, vazio. Não pode usar via struct, né? Struct é state, BS grande. Ah, é verdade, porque É o maiúsculo. Aí tem que tirar a colcha ali. Esse not não tem. É porque é diferente. Ah, ele tá usando igual, É né? porque é igual. Ah, entendi. É feio, mas tá de boa, tá de boa. Ok, então ele entra nesse laço em todas as outras condições. Ou seja, quais são as outras? Ele existe e não é o valor, ou ele é deletado. Então, se ele existe e não é o valor ou é deletado, ele entra dentro do while. Bota aí de mais. E aí eu tenho que andar para frente. Não, tem que dividir a capacidade. Só que eu tenho que andar para frente de forma circular, né? Essa boca de mais, depois índice. Não. Índice recebe índice mais um módulo capacity. É, isso. Eu faço sempre separado. É muito interessante que eu acho. tem que botar o desse. Sim. Não. Você pode. Meu Deus. Muito estranho isso aqui. Só aparelhos. Ah, já. Ela tava pegando na mão. Eu tava pegando as minhas do teclado. Eu sou ser muito otário, pessoal. Na hora que eu começo a me sentir bem, eu ajeita só os espaçamentos aqui, tá? Espaçamento daqui? Do igual também. Do recebe, do mais. Recebe mais. Do índice mais um, os espaçamentos do. Pronto. Ok. Então isso daqui garante que ele vai andar de forma circular. Anda dando a volta, né? Dando a curva. Eu sei que esse laço não vai continuar para sempre, porque eu vou tomar cuidado para que esse daqui nunca encha. Eu tenho que fazer algum controle para que esse cara aqui Eu fiz no controle. não fique cheio, né? Eu botei aqui o dali 1, tipo int i é igual a 0. Aí se ele fosse mais do que maior que a capacidade, aí já tava errado. Tu fez o i++ para ele não andar para sempre, né? Aí no lugar de verificação no índice, eu só botava o índice mais i e porcento em capacidade. Sim, que é outra forma de fazer, que é como feito no algoritmo, que aí dá para implementar com quadrático. Para fazer assim, faz um int i igual a 0, aí fora. Fora aqui do while? Fora do ar. Fora do ar. Int i recebe 0. Ok? Pronto. A gente tem que atualizar o índice, né? Não, pronto, não precisa mais não. Aí agora porque é 0, então o primeiro que ele acessa é realmente o índice 0. Então a gente vai fazer aqui, ó. Antes desse índice dá um i++. Antes dessa linha dá um i++. Eu coloquei dentro das chaves. Tipo int mais i i++. Ok. Então, testei esse elemento, ele não existe. Aí a gente chama isso daqui de o step, né? Então o índice é sempre base e o novo elemento eu tenho que fazer aqui base ao invés de índice. Qual o atalho é Ctrl Shift Base. Não, eu não queria mudar os outros não. Tu bota. Eu não queria mudar os outros não, porque aí funciona também com quadrático.
Ok, então essa daqui é a base, ok? E o primeiro índice é base, índice é igual a base, o primeiro valor. Índice é igual a base. Ok, então calculo o valor base, calculo o índice é igual a base. Ok, então o índice tem que mudar. O primeiro índice é índice mais i. O segundo índice é índice mais i, né? Mais i mais 1. Então o i sempre aumenta de 1, ok? E aí muda isso daqui, faz índice, recebe base mais i. Não mais i vezes Base mais i. Não, muda. Dá um Ctrl Z. Ao invés de índice, coloca base aqui. É base. Mais i. É quadrado? Não, linear. Base mais i. Então o i sempre aumenta de 1, ok? E 1, e 2, e 3, eu mantenho a base e faço o i aumentar de 1, 2, 3. E esse módulo garante que ele vai estar sempre dentro do vetor. Agora é só Né? Se eu quisesse, por exemplo, evitar... Claro que eu vou ter outro tipo de controle, mas evitar que ele entre em loop infinito, se todo mundo tivesse deletado, era só eu fazer o teste aqui, por exemplo, poderia fazer aqui fora do ar. É só não ficar... Tem que ser dentro. Poderia ser dentro também. Aqui, senão... Quebra o i aqui, quebra o i em duas linhas, esse i aqui quebra em duas linhas. Mas aí tu vai ter outra condição. É só colocar enquanto i. Bota aí outra condição depois do vazio. Enquanto i for menor da que capacidade. Exato. Dá uma enter para ficar outra condição. É tão bonitinho, você não sabe como fazer isso. Não, end. 2 é comercial. A gente vai fazer outra condição. Aí abre o parêntese e menor do que a capacidade. Tem que usar desse. Se vocês botarem um ponto, ele corrige para seta. Não precisa ficar botando seta não. Como assim? Bota, apaga aí, escreve des e digita o ponto. Apaga aí. Não, não precisa apagar tudo não. Lá pode pagar, aí dá um ponto aí corrige para seta. Rapaz. Ok, então bora lá, vamos olhar para cá isso daqui. Sobe mais um pouquinho, por favor. Pra gente. Sobe o código pra gente ver. Para eu para baixo? Subiu o código, né? Desceu o cursor, subiu o código. Então o que a gente está fazendo? A gente tem o valor base, que é o valor de onde ele deveria estar, ok? Quando na tabela resta. Tu tá boiando porque tu não veio ontem, né? Boiando tudo bem. Então, dentro desse valor base a gente vai ficar andando. Então só quem vai variar é o nosso i e a gente mantém o valor base. Ok? Então, o primeiro índice é igual a base. Próximo índice é base mais i. E o i vai andando. Então, o outro índice é base mais 1, base mais 2, base mais 3, base mais 4. E eu mantenho esse cara aqui para garantir que eu estou dentro do vetor. Se eu estivesse no quadrático, era só fazer o quê? I vezes i, bem aqui. Né? Se o meu salto fosse quadrático, eu vinha bem para cá, para o i. Vai lá na base mais i. Aqui, ó. Se eu quisesse fazer o salto quadrático, aí seria i vezes i. I vezes i. Mais base mais i vezes i. Então, cada salto é quadrático. Começando do base, primeiro é 0, segundo é 1, terceiro, quarto, depois 9, 16 e por aí vai. Aqui eu tenho um saltozinho quadrático. Deixa eu só alinhar que é mais fácil de ver. Ok. Tudo bem. Do jeito que está aqui, terminou o while, eu já tenho a minha resposta? Quando terminar o while, quais são os casos que acontecem? Vai saber se está vazio ou se tem um valor. Ou se retornar o id. Se eu só retornar o id, cara, aí. O i? Retornar o i. Retornar o do índice. Vai retornar o id? O índice, né? Exato. Que o índice vai guardar ou ele onde ele está, ou seja, parei na primeira condição, achei o valor, ou onde ele deveria estar, parei na segunda condição, achei vazio. E no caso da misturada?
Aí não vai acontecer. Isso não vai acontecer porque a gente vai controlar que ele nunca vai ficar cheio. Né? A gente colocou aqui só mesmo para nem precisava disso daqui. Mas isso daqui nunca vai acontecer. E outra possibilidade era de dizer size, era tipo size igual a capacidade. Size. Size o quê? Size igual a capacidade. Não absorvi. Não. Se já tiver todo preenchido, o resto. Porque aí. Não. A gente não fez o adicionar. É na hora do adicionar que a gente vai fazer esses controles. Tá certo? Então eu retorno o índice. Você vai ter duas possibilidades. Se ele parou por causa da primeira condição, o meu índice diz onde o elemento está. Se ele parou por causa da segunda condição, o meu índice diz onde ele... não, está errado isso. Né? Que a gente está fazendo com deleção. Com deleção é diferente. Eu estou com o algoritmo de realocação na minha cabeça. Então com deleção isso não funciona. Porque ele vai passar por cima dos deletes, né? Ele vai passar por cima dos deletes. Então, mas pode ser, por exemplo, que ele seja ele apagou e seja voltado na frente. Mas tá certo. Não. É porque supõe assim. É porque assim, quando eu faço a inserção, eu não faço no primeiro vazio que eu encontrar. Tu faz o primeiro removido. Vazio ou delete. Só que isso aí é o procurar, professor. Por exemplo, se tiver um removido bem aqui e ele já tiver inserido e o 2 ficou bem aqui, quando ele for olhar na posição que ele devia estar, ele vai acabar parando no removido, não vai checar o 2, que está na frente. Então o de busca e o de busca para remover tem que ser diferente. O de busca o de inserir tem que ser diferente. O de inserir é só você olhar se está removido ou vazio. O de inserir tem que ser diferente. Eu fiz assim. Então como é que a gente corrige esse search? Para ele dar justamente isso que a gente quer. O quê? Eu quero que ele me dê, eu quero aproveitar esse search também no método de inserção. Entendeu? Eu quero poder fazer o search, procuro o elemento. Se não retornar o elemento no meu search, eu coloco justamente no lugar do search. Meu Deus. Sacou? Eu não quero fazer esse laço de novo, todinho lá na inserção. Entendeu? Meu search eu quero que ele me dê duas opções. Onde ele está, ou onde ele deveria estar. É só colocar o 5 então, tipo, botar o valor que você quer, aí ele vai olhar e vai retornar o índice. Aí o índice que ele retornar é só você botar lá. Mas do jeito que está aí, eu posso fazer o search e se der errado eu insiro no índice? Não, mas é porque o senhor não está olhando se ele está removido, né? Eu não estou olhando se se o que removido. acontece é isso, bicho. Tem que ser dessa forma. Então vai ter que criar outro file ali. Mas não faz sentido. Eu não posso só salvar o primeiro removido que eu encontrei, não. Mas se eles quiserem realmente fazer uma busca, só para buscar. E não, pode ser que ele pare no primeiro removido e não encontre o que está. Não, mas eu quero ir até o final, mas se por acaso eu não encontrar, eu retorno o primeiro removido. Mas, por exemplo, se ele quiser encontrar um elemento que está depois do removido, Tudo bem. aí ele vai parar no removido e não vai chegar no removido. É só colocar assim, ó. Você não está entendendo, não. Eu acho que eu entendi. O senhor quer que, tipo assim, se ele encontrar um removido, Ele salva. Ele salva. Aí então é só você mandar no arquivo inteiro, mandar um pad inteiro. E quando você coloca um índice removido com -1. Aí quando ele encontrar alguma coisa, ele tem que ser mais que 0. Então bora aqui. Eu vou ser assim. Bora aqui. Eu preciso de duas coisas aqui. Que esse daqui é o que a gente chama de Magic Function, tá certo? Eu estou fazendo essa desse jeito porque a gente vai utilizar a mesma coisinha quando a gente estiver lá em árvores, tá certo? Quando a gente está em árvores, a gente dá o search. É o Magic Search, né? Facilita muita coisa. Então ele retorna onde o nó está ou onde ele deveria estar, ok? Então eu dou o search e aí com esse search mágico a gente resolve praticamente todos os códigos, todos os métodos que a gente tem para resolver aqui. Então a gente não tem que ficar implementando várias vezes laço, várias vezes busca, várias vezes condição. Então, quando eu quero inserir, quando eu quero remover, quando eu quero fazer qualquer coisa, meto o search mágico. Ele retorna onde o elemento está, onde eu deveria inserir se eu quisesse inserir esse elemento. Então, quando a gente quer inserir, quem a gente está buscando? Quando eu tento inserir um elemento, eu vou procurar se o elemento existe, ok? Se ele não existir, eu tenho que inserir nas duas opções, ou no primeiro deletado que eu encontrar, ou no primeiro vazio que eu encontrar. Aqui são os buracos onde eu vou colocar o meu elemento,
ok? Se eu estou procurando não, primeiro tem que saber se ele existe ou não existe, tá certo? Que ele pode estar depois dos deletados, como a gente viu ontem. Então, cacei, cheguei depois dos deletados, caí num vazio. Pronto, caí no vazio, descobri que o elemento não existe porque eu caí no vazio. Agora eu tenho que saber, na hora que eu caí nesse vazio, será que eu passei por algum deletado? Se eu passei por algum deletado, eu posso ter passado por vários deletados. Eu tenho que guardar só qual? O primeiro, ok? Então, a gente vai aqui, ó. Esse daqui é o meu laço que faz ele andar, não é verdade? Estou andando aqui dentro desse while, correto? Estou andando, estou feliz, tudo mais, estou andando. Se eu entrei no laço é porque eu nem achei, nem cheguei no fim. Estou dentro do laço. Se eu estou dentro do laço, o que é que eu tenho que testar? Tem que ver se o IF Se o cara diferente de menos 1. Se o I do deletado, o índice do deletado, vou chamar aqui. Se del é diferente de menos 1, é porque eu ainda não peguei nenhum deletado. Não. Se ele for igual a menos 1, eu não peguei nenhum deletado. Se eu não peguei deletado, agora eu vou testar o quê? Se esse cara agora é deletado. Se des ponto data índice, se des data índice ponto state igual removido. Se esse cara é removido, então eu vou salvar ele. Índice de deletado é igual a índice. E o que mais? Pronto, né? Porque agora eu sei que eu nunca mais entro dentro dessa condição. Porque na hora que eu faço essa atribuição, o índice deixa de ser menos 1, porque ele nunca vai assumir o valor negativo. Então, como o índice deixa de ser menos 1, eu nunca mais entro aqui. Quando terminar o while, se o índice é menos 1, não achei ninguém deletado. Se o índice for diferente de menos 1, achei alguém deletado antes de chegar nesse cara vazio. Ok? Então, agora a gente vai para os testes. Ok? A gente vai para os testes. Então, qual é o primeiro teste que eu tenho que fazer aqui? Exato. Porque eu não posso só retornar índice, eu tenho que retornar ou índice ou a IDEL. Não. Bora lá. Qual é o primeiro teste? Como é que eu sei que eu achei o elemento? Não, exato. Se a IDEL, né, eu tenho que saber se eu achei o elemento ou não achei, né? Então, se des data índice for igual a value, significa que eu achei o cara, correto? Se eu achei o cara, quem é que eu retorno? Índice. Achei o cara, retorno o índice. Tem outro caso, né? Se eu não achei o cara, eu estou entre duas opções. Ou eu estou no vazio, ou eu achei um deletado. Se eu achei um deletado, eu não preciso retornar o vazio. Correto? Então, se a IDEL for diferente de menos 1, não preciso botar isso não, porque estou dentro da função, né? Se a IDEL for diferente de menos 1, retorne a IDEL. Se eu não cair nem nessa função nem nessa função, é porque eu estou no vazio. E aí eu retorno o próprio vazio, que é onde ele deverá ser inserido. Se eu encontrei o elemento, retorno o elemento que eu encontrei. Professor, não precisa só chegar se a IDEL. Não, porque eu posso encontrar um que foi deletado e também encontrar o elemento. Posso encontrar, que eu passei por cima de vários deletados e no final eu encontrei o elemento. Eu tenho que retornar o índice do elemento. Se eu não encontrei o elemento, então eu posso retornar tanto o vazio quanto o deletado, mas eu só vou retornar o índice do deletado se ele existir. Se ele existir, eu retorno o índice do deletado. Se ele não existir, eu retorno o índice do vazio, que é justamente índice. Então, com a nossa função mágica, agora a gente faz, por exemplo, o exists. Como é que eu sei se esse valor existe? Eu faço o search. Então, se data
Em que posição? Na posição do search. Se data na posição que o search retornar foi igual a value, ele existe. Então basta retornar isso daqui. Existe um caso que acho que... Pronto, ainda. Diz. Se por azar, o primeiro deletado que ele encontrar foi o valor que ele está precisando. O primeiro deletado que ele encontrar. Entendi. É que aí vai ter que mexer no removido. Porque, por exemplo, se o primeiro... Ah, não, mas nesse acho que ele já deve ter. É porque assim, lembra que a gente está utilizando esse igual sobrescrevendo esse operator aqui, né? Tudo bem? Ou se vocês quisessem, tipo assim, para ficar mais óbvio, a gente poderia trocar isso daqui por um equals, né? Equals. Então aí ficaria óbvio que é uma função, não é um igual. Aí teria que mudar lá. Tem que mudar. Não, bota igual. Né, então, não dá tanta coisa ali, ó. aqui teria um equals aqui, equals a value, né? Dá um trabalho. Acho que esse foi só nesse lugar que a gente fez o... Não. Tem aí. Tem aqui. Ponto equals value. Tem aí. Ok? Então esse equals testa se ele existe. Ele só é igual a esse valor se ele existir. Senão, não testa. Se a gente não tivesse feito isso, a gente sempre teria que ficar testando se ele existe e o valor é tal. Se ele existe e o valor é tal. Se ele existe e o valor é tal. Morreu, né? Remover. Aí fica trivial também agora, né? Como é que é remover? Você olha se ele existe. Remove. Se eu faço o índice aqui, né? Qual é o índice? É search de value. Se this É só isso. this data índice, se isso daqui for igual a equals, né? Equals a value, se for igual a value, o que é que eu faço? Então você vai botar. Eu removo. Como é que eu removo? This data índice ponto state recebe removido. É porque o nosso nó ele pode estar em três situações. Ou ele pode existir e ter um valor, e aí independente de carregar um valor ou não carregar um valor, ele pode ter sido removido ou ele pode estar vazio, que são duas coisas diferentes. Quando a gente está como removido, a gente salta na hora que a gente está fazendo busca, mas utiliza na hora que a gente está fazendo inserção. E aí vazio é vazio. Moleza, né? E inserir, tirando o controle de quantidade. Como é que eu faço a inserção aqui? Faz a busca, se é vazio ou removido. Vai, Nesse caso não pode ser Vê se não existe, repetido. né? Nesse caso não pode ser repetido. No caso não pode ser repetido, no nosso caso básico aqui. Então, se ele existe, É só colocar um monte aí. se ele existe, return. Na verdade não vou fazer nada, ou então return falso. Faço a busca, se ele existe, não vou fazer inserção. Se ele não existe, como é que eu faço a inserção? Dado ponto state, existe. Vamos supor que tem espaço, então vamos imaginar que tem espaço. Recebe o nude. Eu já sei qual é o local que ele deveria estar, não sei? Que o search me retorna onde ele deveria estar. E aí pronto, morreu. Então, this data índice, eu poderia fazer de um por um, né? Ponto value recebe tanto,
ponto state recebe existe, ou eu posso fazer só a atribuição toda, né? Node de qual valor? De value. Que na hora que eu crio o node, ele seta o existe para verdade. E aí ele sobrescreve os dois valores, pega a cópia do bloco e sobrescreve os dois valores. Bora lá. Aqui é o mais interessante, né? Que nós já fizemos com Vector. Lá no comecinho a gente fez esse método muito parecido com o Vector. Tenho que reinserir todos. Porque supondo que a capacidade vai mudar, por exemplo, aqui a gente não está fazendo o controle de quantos elementos. O nosso inserir eu não estou mudando no size, né? Nem aqui no remover. Então, se eu remover, aqui eu tenho que retornar verdadeiro ou falso. Então, se ele não existe, retorne falso. Se ele existe, remove e this.size menos, que é a mesma coisa this.size mais. Vige. Fazer a chamada. Fazer a chamada nos nossos dias. O Helder não deve avisar, dizer para o senhor que o senhor está anos na frente da programação dele. O quê? O Helder. O que é que tem lá? Ele disse que era para eu falar que o senhor está anos-luz na frente de programação dele. Não entendi. Anos-luz na frente. Por quê? Não sei. Ele falou, antes de te admira. Ele disse que o senhor é muito melhor que ele em programação, basicamente. Ele é engenheiro, mano. Ia ser vergonhoso se eu não tivesse. Tá gravado aqui. Ai. O pessoal da engenharia tem outro tipo de formação na computação. Assim, a ciência da computação é muito fraca em relação a isso. Mas, de certa forma, na computação a ideia é que você é instruído para